Olá, meu nome é Maera Rodrigues e junto com a mestra Alice de Almeida Barros, eu vou apresentar o artigo De Volta ao Passado, redescobrindo o patrimônio arquitetônico do antigo quadro de Arapiraca. Para começar, o termo patrimônio ele é derivado do latim patrimonium e era utilizado pelos antigos romanos como forma de se referir a tudo que pertencia ao pai, o pater de família, desde os bens materiais até escravos e seus familiares. Atualmente, esse termo ele também se refere ao conjunto de bens materiais, naturais e imateriais que são reconhecidos por sua importância histórica e cultural. Esse patrimônio, de forma geral, e principalmente o arquitetônico, que é o foco do nosso artigo, ele está diretamente ligado com a memória e o estabelecimento de uma identidade social. E pensando nisso e trazendo para a realidade o contexto arapiraquense, foi possível observar o descaso com os bens imóveis de importância histórica da cidade. Como exemplo, o primeiro cinema da cidade, que é o Cine Trianon, aqui é uma imagem de 1952 e outra de 2021, onde a gente pode ver a total descaracterização desse bem, que é um patrimônio, faz parte, inclusive, na lista de patrimônio material da cidade. E dessa forma, houve o interesse de conhecer e identificar aspectos estéticos de arquitetura que moldaram o desenvolvimento da cidade. Então, o objetivo geral do nosso artigo é o de identificar referências estilísticas das edificações que são consideradas patrimônio material da zona urbana de Arapiraca, também listadas no artigo 28 do Plano Diretor Municipal de 2006 e que se localizam dentro do recorte que a gente delimitou. No caso, as edificações são a Igreja de São Sebastião, a Concatedral Nossa Senhora do Bom Conselho, a Igreja Nossa Senhora do Bom Conselho, também conhecido como Santuário de Santíssimo Sacramento, e o Sobrado Luiz Pereira Lima. Como metodologia, a gente tem a primeira etapa, a construção de um referencial teórico, através de pesquisa bibliográfica sobre o tema do patrimônio e também sobre a própria história da cidade. O segundo procedimento é a pesquisa documental, onde a gente analisou a legislação municipal, os mapas da cidade e também para entender de que forma o patrimônio é tratado localmente. A realização do recorte da área de estudo, a cidade de Arapiraca, o centro de Arapiraca é muito grande, então a gente reduziu o trabalho a algumas ruas, que a gente vai mostrar posteriormente. E o quarto procedimento é a visita de campo, onde a gente pode reunir informações localmente e também realizar o levantamento fotográfico. O patrimônio arquitetônico ele é apenas um dos segmentos do patrimônio cultural, desse acervo maior, que é chamado de patrimônio cultural. Anteriormente, não era utilizado esse termo patrimônio associado ao passado e ele só se dá, na verdade, a partir das primeiras teorias preservacionistas do século XIX e, antes disso, ele era utilizado o termo monumento. Um dos principais marcos do surgimento das ações preservacionistas foi a Revolução Francesa, datada de 1789 a 1799, que foi marcada pela destruição de obras e monumentos arquitetônicos, e como forma de minimizar essas perdas e criar um ideal nacionalista é que a França ela se torna pioneira na tutela desses monumentos históricos. E com o passar do tempo, esse conceito de patrimônio atrelado à nação, ao culto da nação, ele é substituído por um conceito de unidade, que é quando, de fato, surgem iniciativas que consolidam um processo de proteção do patrimônio edificado, como, por exemplo, as cartas patrimoniais. Já no Brasil, o que marca a preocupação com a conservação do patrimônio cultural é a criação do SFAM em 1937, que foi responsável pela preservação do patrimônio nacional, que viveu a sua fase heróica entre 1937 e 1977, e que foi institucionalizada em 1970, passando a se denominar IFAM, que é como a gente conhece atualmente. O IFAM, além disso, outro marco importante na trajetória do patrimônio no Brasil foi o Decreto-Lei 25 de 1937, que, além de regulamentar as ações do SFAM, ele apresenta também um conceito de patrimônio cultural, que, dentre diversas outras características, inclui-se também as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, que é o nosso objeto de estudo. O IFAM ele divide o patrimônio em imaterial e material, sendo o foco da nossa pesquisa os patrimônios materiais imóveis, que são aqueles que não podem ser deslocados, mais especificamente o patrimônio arquitetônico,
que compreende não só as edificações, mas também conjuntos urbanos, bairros, cidades e aldeias que apresentam em algum nível um interesse histórico e cultural. Agora, apresentando de fato o objeto de estudo, a cidade de Arapiraca está localizada no estado de Alagoas e o povoado foi fundado em meados do século XIX pelo comerciante Manuel Corrêa dos Santos e hoje é considerada a cidade mais importante do interior do estado. O início do povoamento é datado de 1848 por Manuel André e posteriormente seus familiares. E apenas em 1924, por iniciativa do Major Esperidião Rodrigues, ela foi elevada à categoria de cidade, tendo como seu primeiro prefeito o próprio Major Esperidião Rodrigues. Quando emancipada, a cidade ela contava apenas com 15 mil habitantes e 5 logradouros públicos incompletos, que são o Quadro do Comércio, a Rua Nova, a Rua Pinga Fogo, o início da Rua Boca da Caixa e o início da Rua do Cedro. Dentro desses 5 arruamentos, a escolha dessas ruas se deu por serem justamente o marco zero da cidade, da construção da cidade, e a partir disso foram escolhidas 4 edificações que se encontram nessa área, que é a Concatedral Nossa Senhora do Bom Conselho, o Santuário do Santíssimo Sacramento, o Sobrado Luiz Pereira Lima e a Igreja de São Sebastião. Além dessas edificações elas estarem listadas como patrimônio cultural material da zona urbana, elas também apresentam características físicas semelhantes àquelas do início no caso das suas origens, né? E como o poder público lida com essas edificações, em tese? Aqui a gente trouxe os principais apontamentos no que se refere ao patrimônio edificado presente na legislação municipal, já que ainda não existe nenhuma legislação específica sobre o assunto. A primeira delas é a Lei Orgânica de 1990, que fala da criação de um Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio, a criação de legislação apropriada de políticas específicas de preservação e estabelece como instrumento de proteção o tombamento das edificações. Nenhum desses 3 apontamentos até o momento foi realizado, ainda não existe um conselho, a legislação, como eu falei, não existe legislação específica sobre o tema e só existe uma edificação tombada a nível municipal na cidade. A segunda é a Agenda 21, que é de 2008, e ela estabelece estratégias a curto, médio e longo prazo, sendo uma das mais importantes a inventariação dos bens como uma ação prioritária. Mais uma vez, desde 2008, ainda não existe essa inventariação dos bens materiais, para além da lista presente no plano diretor. E, por fim, o próprio Plano Diretor de 2006, que fala da criação de arquivos de levantamento iconográfico e cadastral dos bens, garantir a prevalência do interesse público e uso social da propriedade, e apresenta, no seu artigo 28, a tão famosa lista do patrimônio material na zona urbana de Arapiraca, onde consta as 4 edificações sobre as quais a gente vai falar a seguir. A primeira delas é a Igreja de São Sebastião. A Igreja de São Sebastião é o segundo templo religioso mais antigo da cidade e entre 1904 e 1905 a cidade foi assolada por uma epidemia de febre tifoide, quando Zeferino Magalhães, um comerciante popular e bastante religioso, ele faz uma promessa a São Sebastião e, como forma de cumprir, ele constrói essa edificação. Com o passar do tempo, ele passa as chaves para Maria Lima, e essa, por sua vez, passa as chaves para sua filha, Maria de Lourdes. E é por iniciativa de Maria de Lourdes que a Igreja de São Sebastião é tombada a nível municipal em 2005. No que se refere ao estilo e detalhes arquitetônicos importantes, a gente pode identificar uma mistura de estilos que são características do ecletismo. O ecletismo ele foi utilizado tanto em edificações de grande porte quanto em edificações mais modestas, como é o caso dessa igreja. O primeiro estilo identificado foi o neoclássico. A gente pode ver que a fachada da edificação ela é praticamente simétrica, existe uma harmonia e proporção entre as partes. Outra característica, essa vindo lá do gótico, são esse elemento de coroamento que são os pináculos. Os pináculos, os elementos de coroamento são muito utilizados no ecletismo e o pináculo, especificamente, muito característico da edificação gótica. Outras características, essas são de edificações mais clássicas, é o uso do frontão triangular. Também do neoclássico vem a porta emoldurada em arco pleno, as esquadrias com esse fechamento em arco pleno. Outra característica são os ornamentos de decoração em estuque,
que a gente pode ver tanto em torno das esquadrias, quanto na questão do entablamento e até no próprio frontão. No que se refere a modificações e alterações de uso, a gente pode apontar o isolamento de uma das esquadrias e a criação do barrado. Como nessa foto de 1947, a gente pode observar que existiam duas esquadrias nas laterais da edificação. Uma dessas foi eliminada e foi substituída por uma pintura de São Sebastião. E também a criação do barrado nessa parte inferior, que acabou eliminando as molduras em volta das esquadrias também. Além disso, temos a inserção de alto-falantes, inserção de pontos de luz que anteriormente não existiam. Foi realizado rasgos na lateral da nave da edificação, a fim de aumentar a iluminação e ventilação natural dentro da nave, e também modificação de uso dos ambientes, mais especificamente da Sala dos Milagres, que não existe, ela é utilizada como uma loja de bijuterias, e também a sacristia da edificação, que não é utilizada para esse fim, é utilizada também como um ponto comercial da pessoa que faz a manutenção da igreja. A segunda edificação que a gente vai falar é o Sobrado Luiz Pereira Lima. O Sobrado Luiz Pereira Lima é conhecido como a edificação residencial mais antiga do bairro centro da cidade. Ela está ligada com a história de um dos prefeitos da cidade, que é Luiz Pereira Lima, que veio lá de Pernambuco em 1928. Em 1938, após virar um comerciante famoso regionalmente, ele ergue o sobrado de primeiro andar, em frente à Praça de Manuel André, onde se localiza atualmente. Ele, em 1948, se torna o prefeito da cidade. Entretanto, em 1955, a edificação é vendida para a família Peixoto de Penedo, Alagoas, após a enfermidade dos antigos donos. E atualmente ela é alugada como ponto comercial. No que se refere ao estilo, mais uma vez está associada ao ecletismo, devido à mistura de diversos estilos. O primeiro deles a gente pode destacar o Art Deco, através da divisão tripartida, que é essa divisão em embasamento, corpo e o coroamento da edificação. Também temos as lâminas verticais, que são bastante característicos do Art Deco e acabam trazendo essa questão do ritmo da fachada. Do neoclássico, a gente pode apontar as aberturas em arco pleno, mais uma vez aqui presentes, também havia na Igreja de São Sebastião. Do Art Deco, também temos a platibanda escalonada, que é essa questão da platibanda com vários níveis, e a balaustrada comum nas edificações barrocas e neoclássicas, que é esse balcão todo com balaustres, e do ecletismo, mais uma vez, e também vem lá do barroco e do eclético, os adornos em estuque, que nesse caso estão em volta das esquadrias, e também como elementos de decoração no coroamento da edificação. Como modificações e alterações de uso, a gente tem a mudança das aberturas, a gente vê que houve a eliminação de aberturas na parte inferior, a construção da marquise, que anteriormente não possuía, os condensadores nas fachadas, também é uma atualização, uma modificação recente, e também a mudança de cores, que provavelmente vem sem nenhum tipo de acompanhamento, como ela passou por diversas cores e atualmente se encontra nessa cor amarela. A terceira edificação, temos o Santuário do Santíssimo Sacramento, que é a primeira edificação religiosa da cidade e está bastante ligada com a própria história da cidade. Após em 1855, após a esposa de Manuel André falecer devido à epidemia de cólera, em 64 ele edifica uma capela em cima do túmulo de sua falecida esposa, e nesse mesmo ano ele vai a Bom Conselho em busca da imagem de Nossa Senhora do Bom Conselho, que é a padroeira da capela, e também na qual ele era muito devoto. Em 65 é realizada a primeira missa na capela pelo padre Otávio de Oliveira, e em 1944 é levada à Igreja Matriz, ou seja, é a mãe das demais igrejas da cidade. No que se refere ao estilo, mais uma vez, a gente pode associar o ecletismo, começando pela simetria
vinda lá do Renascimento, a gente vê que a fachada é bastante simétrica, além dos frontões triangulares provenientes do neoclássico. A gente pode observar, principalmente nessa torre central, o uso de frontões simplificados. Outra característica que a gente pode observar é vinda do Art Deco, essa divisão tripartida. Nesse caso, não é bem tripartida, mas dá para ver essa divisão clara entre corpo e coroamento, proveniente do Art Deco. Além disso, do neoclássico, temos o arco pleno nas aberturas das esquadrias, a gente já pôde ver em outras edificações. O uso dos arcos ogivais do gótico e também essa torre central com formato de agulha piramidal. Do Art Deco, esse elemento de coroamento da platibanda vazada, também uma característica desse estilo, além dos ornamentos utilizando formas geométricas, que também é bastante característico desse estilo. No que se refere às modificações e alterações de uso, a gente pode ver ampliações, principalmente na parte posterior da igreja, modificações internas do forro e do revestimento de piso, e também mudanças na própria cor da fachada da edificação, que foi bastante alterada ao longo dos anos. E, por fim, a Concatedral Nossa Senhora do Bom Conselho. A história dessa edificação também está bastante ligada com a edificação anterior, quando ela passou a não comportar mais os habitantes da região, então foi necessária a construção dessa nova edificação. O início da construção é datado de 1953, porém, em 1975, após uma vistoria, foi necessário demolir a edificação, porque ela corria graves riscos de ruir. Inclusive, temos a foto dela, a edificação antiga aqui. Então, em 1977, o prefeito, até então prefeito, ele concede a licença para a construção dessa nova matriz. E em 1985, ela é inaugurada. E nesse mesmo dia é elevada com catedral da Diocese de Penedo. No que se refere ao estilo, a gente pode observar características do Art Deco. O Art Deco está ligado com modernidade e progresso e contrasta bastante com o período que Arapiraca vivia naquela época, que é entre os anos 70 e 80, que foi a difusão da cultura do fumo, que inclusive cedeu o título de capital do fumo para a cidade. Como características do Art Deco, a gente pode destacar a simetria, a fachada limpa, sem muitos adornos, a questão da hierarquia, tanto do cruzeiro, que é bastante imponente com relação ao contexto da cidade, também o ênfase na entrada principal, as lâminas verticais, que são bastante característicos desse estilo, o uso de formas geométricas, tanto em planta baixa quanto na sua fachada, a simetria também na planta baixa dessa edificação, a platibanda escalonada, esquadrias com caixilhos de metal, o uso de vitrais, essa dramaticidade da luz através dos vitrais é uma característica do Art Deco. Mais uma vez, o uso de formas geométricas, os gradis e também as marquises. No que se refere às modificações e alterações de uso, o que pode ser observado, porque as informações, tanto de todas as edificações, fruto de bastante pesquisa e não há muito registro das modificações, mas o que a gente pode observar são a construção do auditório e a construção de pontos comerciais nas laterais da edificação, a substituição da garagem pelo bloco administrativo, que atualmente agora possui uma secretaria, sala de reuniões, enfim, e também a modificação de uso, já que, segundo o pavimento, ele possui apartamentos para os padres, porém, devido às escadas altas e à idade avançada dos padres, era inviável continuar assim. Então, os apartamentos foram mudados de local, enquanto atualmente o uso é exclusivo das pastorais da cidade, da igreja. Então, aqui também estão algumas das referências bibliográficas e, basicamente, é isso. Muito obrigada.